E hoje mais uma live. Estamos aqui para conversar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, sobre uma questão que muita gente às vezes não sabe como fazer, que é essa primeira visita, né? Antes da gente conversar sobre a primeira visita, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o Instagram, né? Para quem tá chegando agora, eu me chamo Fernanda Ragazzi e eu tô aqui toda segunda e quarta-feira nas nossas agrolives pra gente conversar um pouco sobre assuntos diversos relacionados à gestão e administração na pecuária de leite. E nós estamos aqui com essa proposta de ensinar vocês, de ajudar vocês nessa área, já que é uma área muito grande, é uma área muito escassa de profissionais. Então a gente está aqui para tentar ajudar no máximo possível. E então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o que não pode faltar na primeira visita numa fazenda. E essa questão, ela está muito relacionada ao contato, ao primeiro contato feito com o produtor, né? E geralmente, o que acontece? Nós somos convidados a ir numa fazenda, ou o produtor ficou sabendo do nosso serviço e com isso ele chama a gente para ir lá, ou então uma terceira pessoa intermedia, né? Esse contato. E aí chama a gente para ir lá e fala, olha, eu tô querendo conversar a respeito da minha fazenda. Né? Com certeza, se o produtor está te chamando, é porque as coisas não estão indo muito bem. Ou então ele tem muitas dúvidas, parou, né? Paralisou, não sabe mais o que fazer na atividade e precisa de um profissional para estar ajudando. Então, nessa primeira visita, a gente vai ter aquela insegurança do produtor, por parte ainda de não te conhecer como profissional. E tem também a questão sua de estar indo a primeira vez naquele local e também não conhecer nada. Então, o que não pode faltar nesse primeiro dia? O que não pode deixar de acontecer? Né? São várias coisas aqui que eu vou conversar com vocês e vou fazer um geralzão, né? Vou fazer uma explanação aí de tudo que tem que acontecer. A primeira coisa é você, profissional, deixar muito claro quais são os tipos de serviço que você realiza. Se você estiver trabalhando como consultora, né? Não, eu trabalho como consultor. Então, eu tô vindo aqui, os meus serviços são relacionados à consultoria, eu trabalho com uma rotina determinada dessa forma, eu vou fazer projetos para sua fazenda, eu vou trabalhar com os dados que vocês tiverem disponíveis, e aí eu vou realizar um projeto para você. Ou então, se você for, né, tiver a possibilidade de trabalhar como administrador, você tem esse tempo, você tem essa facilidade de estar naquela fazenda trabalhando mais dias, falar que você tem essa disponibilidade também. Por quê? Muitas vezes o produtor te chama e ele não sabe como é que você trabalha, como que funciona o seu serviço. Então você vai deixar bem claro para ele quais são as formas, né, que você trabalha. E uma outra questão é você ouvir o produtor. Ele vai te falar o que ele precisa, né? Ele vai te falar o que ele pensou quando te contratou ou quando te chamou. E aí ele vai falar assim, olha, eu tô com os animais assim, eu tenho essa área, eu tenho esse sistema e eu queria melhorar. Ou eu queria implementar uma outra atividade. Eu queria mexer com outro setor da bovinocultura de leite. Eu quero trabalhar com um sistema mecanizado. Ele vai te falar os anseios dele. Então, sabendo como você trabalha, a possibilidade que você tem de trabalhar com ele, seja como consultor, como administrador, ou até assessoria, tá, gente? Eu não comentei, assessoria também é uma outra área que a gente tem, que você não precisa de estar lá sempre, né? Você pode dar uma assessoria uma vez por semana,
uma vez a cada 15 dias, 2 vezes por semana, dependendo do que precisa. É também uma outra fonte aí de possibilidade. Mais pra frente a gente vai ter umas outras conversas sobre como é o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com administração e gestão, né, na atividade leiteira. Mas, de modo geral, deixar bem claro como você trabalha, os tipos de serviço que você presta e o produtor deixar bem claro para você como que funciona a atividade e o que ele quer fazer. Então, esse primeiro contato são conversas que acontecem, tá? São realmente conversas. Então, o que a gente precisa deixar bem claro nessas conversas? O nosso modo de trabalhar, tá? E qual é esse modo de trabalhar? Em cima de informações. A gente não consegue trabalhar com achismo, a gente não consegue trabalhar com uma conversa sem apresentação de informações. Então, às vezes o produtor acha que a gente vai lá nessa primeira visita, que a gente vai conversar com ele a respeito da atividade, e ele acha que ali naquela primeira visita a gente vai resolver todos os problemas dele. E na verdade não. A gente vai mostrar para o produtor que tem um passo a passo, tem uma organização, uma logística, uma estrutura que precisa ser realizada. E tudo isso vai sempre acontecer em função dos dados que ele vai disponibilizar para a gente. Quanto melhor forem as informações, ou quanto mais informações a gente tiver do rebanho, mais certeza ou mais garantias a gente tem de uma boa conversa nesse primeiro momento. Porque a gente trabalha sondando o produtor, né? O que a gente vê aí em muitos livros, o que a gente conversa muito nesse primeiro contato é do produtor apresentar a fazenda pra gente. Isso vai acontecer. Só que, além de apresentar a fazenda, a gente tem que deixar claro para o produtor que informações são importantes para a gente. O que a gente precisa para guiar essas nossas diretrizes que a gente vai tomar a partir de então. Então, beleza. Vamos no passo a passo aqui. Cheguei na fazenda, o produtor me chamou para ir lá. Vou falar com ele como que eu trabalho, quais são as formas que eu trabalho, o que acontece, né, no passo a passo aí de um dia a dia na fazenda. Ele vai me falar qual é a necessidade que ele tem, o que ele precisa, o que ele tem vontade de fazer na atividade, o que ele gostaria de realizar. Se casar o que eu posso disponibilizar de serviço com o que ele tem de necessidade, a gente pode passar para valores, né? A gente pode passar para uma estimativa de como vão ser os valores realizados aos serviços. Por que eu falo isso, gente? Muita gente às vezes deixa isso para o final. Fala assim, não, eu vou, converso, conheço a propriedade, conheço tudo que o produtor tem, aí eu fico lá 4, 5 horas com o produtor. E aí no final eu falo com ele sobre valores e ele fala assim, eu vou te ligar. E não liga mais. Então, na verdade, eu gosto de ter essa conversa antes de fazer tudo, né? Todo esse tempo dentro da atividade. Porque às vezes o produtor não tem realmente interesse, ou ele acha que é uma coisa que é mais em conta, né? Ele entende isso como sendo custo e não como sendo investimento. Infelizmente, muitos produtores ainda têm esse pensamento, né? Chamar um gestor, um administrador é custo. Então, às vezes, vai ficar caro para ele, né? Então, ele não vai te contratar, mas você ficou 4, 5 horas ali e essas horas não vão voltar para você. Então, eu converso com o produtor quais são as possibilidades, os serviços e os valores antes de começar a atividade, né? Antes de começar essa primeira visita. Se tiver a possibilidade, gente, disso ser pelo celular, telefone, ok, tá? Mas muitas das vezes o produtor chama a gente lá, porque o produtor, lembra que eu falei na semana passada da questão da sensibilidade, da confiança? Às vezes até essa primeira conversa, o produtor gosta de ter pessoalmente, para falar assim, poxa, eu vou te chamar para fazer um serviço, deixa eu te conhecer primeiro, antes de realmente te chamar para trabalhar aqui na propriedade. Então, vai ter essa conversinha aí, que geralmente pode durar
uns 40 minutinhos, tá? Os dois entendendo os dois lados em termos de serviços. E aí, se o produtor fechou com você, achou seus preços justos, se tiver uma negociação que seja o melhor para ambos os lados, que sejam valores acessíveis ou valores justos, enfim. Teve esse primeiro contato, nessa primeira conversa, nesse primeiro momento, você vai chegar para o produtor e aí sim, vai falar assim, olha, vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma volta na sua propriedade, deixa eu conhecer o que você tem aqui, a sua estrutura, seus funcionários, seus animais, todas as possibilidades que a gente tem para poder estar realizando aqui um projeto, para a gente ver se o que você tem de anseio realmente vai ser compatível com o que você tem, né, na realidade. Deixa eu descobrir como é a tua propriedade. E aí a gente perde, né, ali umas 2, 3 horas, gente. E é assim, andando com o produtor, conversando com o produtor sobre a atividade, sobre a propriedade, conhecendo. E uma questão importante, se você tiver a possibilidade, que você chame um funcionário para ir com você. E de preferência o funcionário que tem mais contato com o dia a dia, com os animais, né? Que está sempre ali fazendo as atividades. A gente vai, se apresenta, conversa com esse funcionário. E aí no meio do caminho, no meio da conversa, a gente vai conversando com esse funcionário, né? Se o produtor for junto, a gente às vezes vê o funcionário um pouco mais arredio, assim, um pouco mais na dele. Mas se só o funcionário for com a gente, ele às vezes se abre um pouco mais e vai falando um pouco mais do que acontece, né, da realidade. Mas então, em vez de ter aquela conversa cara a cara, nesse primeiro momento, falar assim, olha, eu me chamo Fernanda, eu vou trabalhar aqui, vou fazer um projeto com vocês, quero conhecer a fazenda, quero conhecer a estrutura, e você pode me falar o né, como é que você trabalha, o que acontece? Esse funcionário às vezes vai travar. Vai falar assim, ué, nem te conheço, você tá querendo informação demais. Então eu gosto de, no meio da conversa, andando pela fazenda e sugerindo alguns assuntos e já ir direcionando o que eu preciso de informações, né? Verificando se tem ou não essa informação, a dificuldade de se conseguir isso, como que funciona o manejo. E aí no meio da conversa sobre o manejo com os animais, mas tem dificuldade em realizar essa atividade? Tem facilidade? Como que é esse relacionamento aí com o fornecedor? Como que é esse relacionamento com os outros funcionários? Como que funciona isso no dia a dia? E aí eu vou anotando essas informações, né? Eu vou guardando isso. Só que isso não sai da minha cabeça. Eu tenho um roteiro, né? Eu tenho um passo a passo que eu realizo no dia a dia. E esse passo a passo eu espero futuramente disponibilizar para vocês. E eu tenho esse passo a passo onde ali eu já tenho as informações iniciais que eu preciso para poder me dar uma base para estruturar esse início do projeto, que a gente chama de projeto agropecuário, né? O que é esse projeto agropecuário? Vai ser um direcionamento que eu vou começar a desenvolver a partir dessa primeira visita e que tem que falar a mesma língua, minha e do produtor. Então, por isso que eu falei que eu vou desenvolver, porque eu começo nessa primeira visita e vai demorar mais umas 2, 3 visitas para a gente fechar esse projeto mesmo. Então, converso com o produtor, converso com o funcionário, vou sondando e andando pela propriedade. Eu posso ter um GPS, se eu precisar de fazer um projeto com demarcação de áreas, se eu precisar de verificar alguns locais de difícil acesso. Posso usar uma planta georreferenciada que a propriedade tiver e essa própria planta eu ir andando com ela e já ir marcando ali algumas coisas. Posso fazer um esboço e ir anotando, e aí eu posso usar um tablet, posso usar um celular, posso usar um caderno. Alguma coisa que eu anote é importante, porque às vezes a gente acha que tá tudo na nossa cabeça. Mas eu falei que vai ser umas 3 horas mais ou menos de conversa.
Então você vai esquecer o que falou, o que foi falado nas primeiras horas. Então vai mesmo anotando, tá? Eu, principalmente, eu uso o celular hoje em dia. Eu já usei muito caderno para ir anotando, mas hoje em dia eu uso o celular. Eu tenho, né, eu uso um bloco de notas, uso algum plannerzinho ali e vou anotando. Nessa primeira visita, tá, gente? E aí, com esse roteirinho que eu tenho, eu vou pegando ali e já vou colocando as informações que eu tô precisando e vou avaliando. Como que eu faço, né, para fazer essa avaliação? A gente faz o que a gente chama de análise SWOT. Né? Essa análise SWOT ou análise fofa, em termos em português, né, que é uma análise americana, ela me fala quais são as fraquezas, as oportunidades que eu tenho, né, dentro da atividade e as ameaças e as forças que tem na atividade. E isso eu delimito em 4 pontos que eu vou estruturando. Então, ao longo do caminho com o produtor, onde eu estou conversando com ele, estou conversando com o funcionário, eu vou mentalmente analisando esses quadrinhos e vou anotando essas informações. E aí, dessa forma, eu vou direcionando o que eu preciso verificar que tá legal na atividade e o que eu tenho que verificar que eu vou ter que mexer, né? Eu vou ter que trabalhar. E dentro desse trabalhar, né, o que eu vou ter que ajustar, eu vou ver o que precisa ser ajustado rápido e o que pode ser demorado. E isso, gente, tudo na conversa, falando sobre a questão de possibilidade de investimento, sobre material que a fazenda já tem, sobre possíveis estruturas que o produtor já pensou em fazer, sobre o que ele está, né, pretendendo na atividade. Uma coisa que eu faço é não falar as minhas ideias, né? Eu tô vendo nessa conversa com o produtor, eu deixo ele falar, tá? Por mais que às vezes a gente queira falar e a gente tem esse anseio, principalmente quando é recém-formado e quer apresentar as ideias e tudo, eu não falo, tá? Eu não falo essas ideias, eu deixo sempre o produtor falar e eu vou sugerindo. Você já ouviu falar sobre o sistema tal? Você já ouviu falar sobre o sistema assim, assim, assim? Você já viu esse sistema acontecendo? E eu vou dando as possibilidades e eu vou sempre ouvindo a opinião do produtor sobre esses sistemas. E para ficar ainda mais separadinho, mais delimitado essa análise SWOT, o que eu faço? Eu separo por setores. Então, eu vou com um produtor, por exemplo, na sala de ordenha. Ele vai me apresentar a sala de ordenha, a estrutura que ele tem. E aí, eu mentalizo a análise SWOT, análise fofa, para a sala de ordenha. O que atrapalha, o que tá legal, o que tem que melhorar. E eu vou analisando. Depois disso, a gente vai lá para os piquetes. A mesma coisa, eu vou mentalizar. O que atrapalha, o que ajuda, o que eu posso manter, o que tem que melhorar. Vou para os bebedouros. Eu vou para o curral de alimentação. Eu vou agora para as capineiras, para o plantio de milho. Eu vou agora nos animais. Vou verificar as categorias que ele tem, onde esses animais são criados. Vou analisar onde está armazenado os alimentos, quais são os equipamentos que essa fazenda tem, quais são os tratores, quais são os implementos. Então, para cada área da fazenda que eu vou estar vendo na primeira vez, eu vou fazer essa análise SWOT para cada setor, para cada local. Você fala assim, Fernanda, tem um limite ou preciso fazer para todas as áreas? Eu digo que quanto mais informação a gente conseguir nessa primeira visita, melhor. Porque a gente vai ter uma imagem muito real da fazenda. E vamos anotar também o que está faltando. Né? Eu estou precisando de algumas informações, o produtor não tem essas informações para me passar. Eu vou anotando também, porque futuramente essas informações precisam ser analisadas, precisam ser passadas para mim.
Então, conversei com o produtor, tô analisando. E aí, gente, isso é uma opinião nossa, tá? O que a gente escreve nesses projetos, que a gente escreve nessa análise SWOT, que a gente está fazendo, essa análise fofa de todos os setores, é uma informação nossa. Então, não é uma informação que a gente abre ao produtor. E a gente também não chega para o produtor para falar que tá tudo errado. Eu não vou chegar para ele e vou falar assim, ai, mas você faz desse jeito, nossa, tá errado, não se usa isso, não se faz assim, tá? O produtor não quer alguém acusando ele do erro. Ele te chamou para ajudar. Se for atrapalhar, você não vai ficar. Então a gente mostra ao longo das outras visitas, ao longo do nosso trabalho, como fazer da maneira certa. Mas a gente jamais acusa o produtor de fazer errado. Ou então mostra ao produtor que existe um único jeito de realizar aquilo, tá? Nem funcionário, a gente também não faz isso. Mais pra frente também a gente vai ter aí alguns encontros onde a gente vai trabalhar gestão de equipes. E eu vou ensinar para vocês, vou mostrar, direcionar para vocês como eu trabalho essa integração entre as equipes, que é fundamental pra gente. O nosso sucesso vem dessa integração entre os funcionários, a gente e o produtor. Então, eu não vou apontar os erros ao produtor, tá? Por mais que às vezes seja gritante, né? Eu tô lá nessa primeira visita e eu já tô vendo vários erros. Gente, é lógico que vão ter vários erros, porque senão ele não te chamaria. Então, aguenta o coração, aguenta aí o pensamento e anota. Anota essas informações, anota essas coisas que precisam mudar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente conversou com o produtor, pegamos as informações. Tirem foto dos locais, principalmente dos locais que vocês vão fazer modificações, vão fazer inclusões, vão fazer algumas alterações, né, que precisam mesmo de uma hora para outra serem alteradas. Tirem fotos e anotem tudo. E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão conversar com o produtor e vai falar assim com ele, olha, eu vou daqui a 15 dias, vou estar te apresentando esse projeto, tá? Essa elaboração desse projeto, para que a gente possa estar conversando e direcionando as nossas atividades para esse mesmo caminho, tá? Então, nessa primeira visita, não pode faltar uma boa impressão de você, administrador, de você, gestor. Não pode faltar um cuidado na hora de falar com o produtor, para não ficar acusando ele de errado, não chegar para o funcionário e falar assim, mas você faz assim? Ninguém faz assim. Por que você faz desse jeito? Isso não, tá? Esquece. Não pode acontecer. Então, a gente tem que ter um cuidado para falar com os funcionários. A gente tem que olhar a propriedade, gente, e mesmo que tenham coisas ali que a gente veja que tá muito ruim, tá muito errado, não olhar com aquele olho de desmerecer, sabe? Aquele olho de desdém. De falar assim, ai, vamos passar por isso aqui? Ai, não vamos fazer isso? Não, porque qual que é o nosso papel? É olhar aquela estrutura daquele jeito, é olhar fazendo daquele jeito e daqui a um tempo não estar mais assim. Então, tem que ter essa sensibilidade, tá? Tem que ter esse cuidado. A gente não tá ali para julgar o produtor, a gente tá ali para ajudar. Então, vou pegar, vou analisar essas estruturas todas e vou anotar. E essas anotações, gente, a gente não mostra ao produtor, tá? Eu sei que pode ter vários produtores entrando aqui na live e já assim, poxa, ninguém mostra pra mim essas primeiras anotações. Por quê? São anotações que a gente faz com a nossa opinião, com a nossa visão, a nossa vivência do dia a dia. E são essas informações que a gente vai usar para depois montar o projeto, para montar a estrutura. Se eu mostro para o produtor, nesse primeiro contato, né, nessa primeira visita, o que eu estou pensando em estruturar, o que pode ser feito, muitas das vezes alguns produtores vão falar assim, não vou conseguir te contratar, mudei de ideia, tá? Não quero você aqui, por quê? Ele vai tentar implantar o que você escreveu.
Mesmo você também não tendo tido uma avaliação toda, uma análise mais minuciosa, você já deu uma ideia para ele. E ele pode querer usar essa ideia. Então, nesse primeiro contato, fica mesmo na conversa, tá? Na conversa, nas projeções, nas insinuações do que poderia ser feito, se ele conhece o sistema tal, se ele já viu isso acontecendo. E uma outra informação importante é relacionada à questão financeira. Da gente conversar com esse produtor e perguntar como que é a captação financeira dele. Se ele tem recurso próprio, se ele pensa em fazer dinheiro com a fazenda mesmo, com algumas coisas que podem ser vendidas, se ele pensa em pegar um financiamento no banco, o que ele pensa de ideia. E geralmente ele vai te falar assim, olha, preciso saber o que precisa ser feito, saber quanto vai custar essas ideias para eu saber que dinheiro que eu vou gastar. Quando o produtor fala isso, na maioria das vezes ele não tem esse dinheiro. Então ele vai tentar se capitalizar, tentar arrumar um dinheiro. Então a gente mesmo já pode propor essa solução para ele, tá? Porque quando o produtor já tem um recurso, ele mesmo já fala, ah não, eu tenho um dinheiro já, tô pensando já em como captar esse dinheiro, tem um gado ali que eu vou vender, tem um empréstimo que eu já pensei em ver, tô analisando, então você já sabe que ele tá mais encaminhado. Quando ele fala que ele vai ver, é porque ele não tem. Então a gente também pode fazer essa ajuda, tá? A gente também pode tentar ver as possibilidades de recursos, tudo mais. Então, nesse primeiro contato, a gente faz essa avaliação, tá? A gente faz essa análise, pegando essas informações, e a gente não vai ter informações muito aprofundadas, a não ser que o produtor, ele já tenha ali um banco de dados com as informações dos animais, ele já tenha informações básicas, né? No caso de bovinos de leite, sobre nascimentos, sobre idade, quem é filha, quem é a mãe, se as vacas, como é que tá a questão reprodutiva, a questão sanitária. Geralmente, né, poucos produtores vão ter essas informações todas. Alguns vão ter algumas informações simples. Vacinei a fitose, vacinei brucelose. Aquelas bezerras ali nasceram em tal época, estão mais ou menos com que idade. Essas vacas aí tem mais ou menos qual produção de leite. Algumas coisas ele vai chutar. Então a gente anota também essas informações. Para mais para frente, a gente começar a ter informações reais, tá? Então nessa primeira visita, essas informações vão ser as mais importantes, né? Vão ser as informações que a gente vai utilizar. E qual é o objetivo ao coletar essas informações, né? Vai ser da gente começar a montar o projeto de implantação da fazenda. Que a partir do momento em que ele te chama e fechou com você esse trabalho, você e ele vão começar a trabalhar em cima de um projeto. E esse projeto começou a ser executado nesse primeiro momento, nessa primeira visita. Então você vai anotar as informações, as fotos, vai levar para casa, né? Vai levar para o seu escritório, vai levar para um lugar onde você vai sentar e vai trabalhar esses dados. E você vai começar a fazer um esboço. E esse esboço inicial é o que você viu nessa primeira visita, tá? Muita gente fica muito preocupado com o que vai fazer na fazenda. Já tô com várias ideias para a fazenda e aí já quer começar a analisar essas ideias. Não. A primeira coisa que você vai fazer é se concentrar no que você viu na fazenda. E isso a gente vai fazer nas primeiras horas depois que a gente foi para lá, ou no mesmo dia, tá? Por que eu falo isso? Porque se você demorar um outro dia para mexer nessa fazenda, você vai esquecer de vários detalhes. Então eu aconselho a chegar em casa mesmo, né, ou no escritório e já fazer esse primeiro passo a passo, tá? O que eu vi na fazenda. E aí você vai ter registrado na memória, tá no celular e tá fresco ali, são as primeiras informações, as suas anotações, e aí você vai passar para um local onde você vai escrever realmente tudo que você viu, tudo que aconteceu, o que você verificou. A partir daí, nós vamos começar a montar ou a criar o nosso projeto agropecuário.
Então, gente, parece que é uma coisa fácil, parece que é uma coisa simples de ser feito, né? Ah, é uma conversa com o produtor, mas não é. Já é o início da implantação do projeto, né? O início da criação desse projeto. Claro que esse projeto ele vai passar por umas 2, 3 etapas ainda, alguns ajustes, até ele ser implantado, mas já ficou claro nessa primeira conversa valores, formas de serviço. Você vai falar com ele o que precisa de informações, que dados precisam e vai ter esse contato inicial, criando já essa relação, esse vínculo com o produtor. E aí, as informações que você não pegou nessa primeira visita, você pode ligar pelo telefone e conversar com o produtor, pode ligar para o funcionário, pegar o telefone do funcionário, porque aí você pode marcar, falar, olha, qualquer dúvida eu posso te ligar? Qual o melhor horário para eu falar com você? Quando que a gente pode conversar? E aí você já vai criando esse vínculo, né? Vai pegando as informações que faltarem. Mas a gente espera que nessa primeira visita tenham poucas informações ainda que você não conseguiu. E se o funcionário chegar para você e falar assim, ah, você quer essa informação? Depois eu te passo? Foge um pouquinho disso, tá? Porque isso acaba enrolando um pouco. Então tenta pegar nesse primeiro dia mesmo, que você foi essas informações, para não esquecer e não passar batido, tá? Então, são essas informações, são essas dicas, e isso é o que não pode faltar nesse primeiro momento, e são informações importantíssimas. E aí, nós vamos ter aí mais pra frente algumas outras lives e algumas outras atividades aqui no Instagram, onde eu vou detalhar para vocês quais são esses serviços, quais são essas estruturas que têm que ser observadas, como que eu posso montar essa análise fofa, como que eu posso projetar isso, né? Como que eu posso analisar tanto a análise fofa quanto os funcionários, como que eu posso chegar nesse início de informações, mas vamos passo a passo. Quando a gente passa muita informação, a gente fica muito perdido. Então, como eu quero mostrar para vocês realmente como realizar cada atividade, para hoje tem bastante dicas aí para vocês anotarem, bastante coisa que depois vocês vão rever essa gravação e aí vão anotar passo a passo e aí vão criar o próprio checklist de vocês, essas próprias estratégias, mas eu acho que tem bastante dica bacana para hoje. Qualquer dúvida, qualquer outra informação, manda para mim aí nos comentários, no direct, que eu tô sempre aqui e tô escutando vocês, escutando as dicas de vocês pra gente poder estar montando essas nossas agrolives. Tá bom, gente? No mais, uma boa noite e eu encontro vocês na quarta-feira, tá? Tchau, tchau!